Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor seja com todos. Por um momento, irmãos, eu pensei que o pastor tinha esquecido de mim. Ia pregar no meu lugar, mas seria uma bênção também. Tenho certeza disso. Essa mensagem vai ser pregada à noite, pastor? Então, todos estarão à noite aqui para ouvi-la. Irmãos, queria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, nós leremos os 8 primeiros versículos, do versículo 1 ao versículo 8. Lá no final da sua Bíblia, vejo algumas folhas ainda. Tiago 1, versículo 1 ao versículo 8. Agora sim você pode ficar de pé. Nós fazemos a primeira leitura. Escute com fé, com atenção, aquilo que leremos da palavra de Deus. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor, e alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Pai, eu te peço nessa manhã, Senhor, para que o Teu Espírito nos visite mais uma vez, ó Pai, ministrando aos corações de maneira individual, Senhor, mas falando, Senhor, a nós como uma família da fé. Que o Senhor possa mostrar, ó Deus, o caminho que o Senhor deseja que nós sigamos, ó Pai. E mesmo encontrando visitas, Senhor, inesperadas e indesejáveis, como as provações, que o Senhor nos ajude a enxergar além, ó Pai. Que o Senhor possa nos ajudar nessa manhã a ver a Tua vontade da Tua perspectiva. E a partir disso viver diferentes, ó Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar? Irmãos, a carta de Tiago é uma daquelas cartas que a gente lê, e aqueles que, como eu, foram criados na igreja, vão se lembrar facilmente de alguns textos que vocês leram no Antigo Testamento. É uma carta que nos lembra muito, principalmente da sabedoria que havia em Provérbios, nos livros de sabedoria do Antigo Testamento. E ao ouvir alguns versículos, você pode se lembrar disso com muita familiaridade. Não é à toa, Tiago foi muito influenciado por esse tipo de literatura ao escrever a sua epístola aqui. E provavelmente foi a primeira epístola escrita do Novo Testamento, uma das datadas mais recentes. E ele escreveu para as 12 tribos dispersas, você pode ver no versículo 1 aí, né? As 12 tribos dispersas entre as nações. Ele escreveu para judeus que depois do advento de Cristo, que depois do nascimento, ministério, morte e ressurreição de Jesus, receberam a mensagem do Evangelho de Cristo, receberam a mensagem do Evangelho de Deus e tinham que viver de maneira diferente agora, com todas as suas influências, com todas as suas tradições judaicas, e que tinham falta de entendimento em diversos assuntos que eram essenciais e muito importantes. Mas por mais que essa realidade não seja tão próxima da nossa, cultural, por mais que as palavras de Tiago direcionadas a esse povo fizessem bastante sentido para a realidade que eles viveram, nós também passamos por provações. Nós, depois de tantos anos, por causa de Cristo, ou por viver num mundo sem Cristo reinando absolutamente, nós passamos por dificuldades também. Então, muito dessa carta aqui de Tiago serve para a igreja de hoje de maneira bem direta. Essa é uma das cartas que você lê e faz uma aplicação para a sua vida, uma aplicação pessoal, de maneira bem direta.
sem entender muito o contexto histórico, sem se preocupar muito com o que estava acontecendo por trás, porque a realidade dessa igreja muitas vezes se assemelha à realidade da igreja de hoje. Uma realidade cultural. E aqui, especificamente, viviam um período de perseguição intensa. Perseguição por sua mudança de religião. E agora saindo de um judaísmo tradicional para um cristianismo, para uma religião nova, que era chamado por muitos de heresia. E aqueles irmãos também passavam por pobreza por conta dessa perseguição. Estavam sofrendo. Tiago vai falar isso nessa carta. Que os ricos estavam oprimindo os pobres. Aqueles que agora confessavam Jesus como Senhor estavam sofrendo desamparo do povo. Não tinham mais o apoio da igreja ou do templo, né, dos judeus. Não tinham mais aquele apoio como comunidade. Agora estavam abandonados as viúvas, os órfãos e até mesmo os homens que confessavam Jesus como Senhor. Mas independente de pobreza, perseguição, brigas na família, divisões na igreja, divergências entre amigos, familiares, desemprego, falta de recurso na nossa conta bancária, nós podemos classificar essas categorias como provações na vida daqueles que servem ao Senhor. E a pergunta que nós fazemos sempre é: Senhor, por que nós passamos por provações? Ou melhor dizendo, a gente diz muitas vezes, não por que as provações, mas por que agora? Quando tudo estava bem, quando tudo estava indo direito. Irmãos, eu me preparando para essa mensagem, eu orava, e ao chegar aqui hoje de manhã, senti isso e pensei em compartilhar isso com os irmãos. Eu sinto que alguns irmãos aqui precisam ouvir dessa mensagem hoje com urgência, porque essas provações acabam sufocando nossa fé muitas vezes, e nos abatendo. Mas você não veio hoje de manhã aqui para a igreja à toa. Tenha fé, como o pastor disse, que Deus vai falar ao teu coração nessa manhã. Que Deus há de ministrar a luz no fim do túnel. Há de mostrar que provações não são um fim, mas são um meio para algo muito maior. Que Deus usa as provações para nos fazer o tipo de crente que Ele quer que nós sejamos. Que sem provações e sem essa prova no fogo, nós não nos tornamos os filhos que Deus quer ter. Nós não temos o caráter que Deus preparou para que nós tivéssemos. Como o pastor Roberto diz algumas vezes aqui em cima, Deus nos convida e nos matricula à escola do sofrimento, muitas vezes. Para no final das contas sermos aprovados e termos o caráter que Ele deseja que nós tenhamos. Então a carta de Tiago começa aqui no capítulo 1, ele faz uma saudação bem rápida. Ele diz que está falando das 12 tribos e ele fala saudações, bem rápido. Falei com a juventude em uma ocasião que essa saudação talvez seja a mais curta de toda a Bíblia. E parece que Tiago está bem apressado em dizer o que ele tem a dizer, porque ele estava bastante preocupado. Essa pressa em escrever o assunto e a exortação principal, logo de cara, nos mostra que Tiago está extremamente preocupado com a situação daquela igreja ali, daquele povo disperso. Saudações, e aí vamos ao tema da carta. E ele já começa no versículo 2 com algo que nos chama bastante atenção, e eu quero que você volte os olhos para isso de novo. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. A carta de Tiago ela tem uma dificuldade para nós, leitores, que é conexão entre os assuntos. Como ele está falando para um contexto específico, aqueles crentes ali passavam por problemas específicos. E ele não divide a sua carta necessariamente em temas muito bem escalonados, divididos. Isso às vezes fica difícil da gente juntar um tema no outro, entender qual é a coerência do autor ao escrever essa epístola aqui. Isso é difícil, a gente tem que identificar às vezes as conjunções, como o pastor aqui disse, lendo Colossenses capítulo 2. Nós temos que ficar atentos ao tema central da carta e também ao contexto, à situação que aquele povo vivia naquela época. E eu separei em 3 pilares aqui para a gente nortear a nossa reflexão. E a gente pode resumir isso como, eu não sei quem gosta de videogame aqui. Sei que o Péricles gosta. Cadê o Péricles? Diácono Péricles. Alguém já ouviu falar aqui no PSP? Alguém já ouviu falar? Que era o PlayStation portátil, né? Era um videogame pequenininho que você botava no bolso. Hoje não está tão na moda assim. Mas se você quiser lembrar nessa sigla PSP, vai ser o jeito que a gente vai dividir esse texto aqui. O primeiro P é aprovação.
Por que e como nós passamos por provações. A segunda letra é S, e nós vamos falar sobre sabedoria, fundamental para alcançar integridade ao passar por provações. E o terceiro e último P, nós vamos falar sobre petições, que é o terceiro tema de Tiago aqui. Como não duvidar ao pedir do Senhor. Eu queria que você olhasse aí comigo para o texto novamente. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O que é provação, irmãos? A gente podia fazer uma definição bem simples ou mais formal, mas eu sei que todos nós sabemos muito bem o que é provação, porque nós sentimos isso na pele. Provação são os sofrimentos que nós passamos nessa vida, que muitas vezes nos fazem sentir sozinhos, nos fazem sentir abandonados. São aqueles momentos que a gente pensa que ninguém está ao nosso favor. E eu posso citar um exemplo como a área profissional, em que você está num trabalho que não te satisfaz há muitos anos, que talvez não seja nem o suficiente para suprir as necessidades da sua casa. Você tem que correr atrás de outras coisas. E aí você tem companheiros de trabalho que não são nada agradáveis ali. Ou quem sabe não seja o trabalho, mas a falta dele. E por você procurar uma ocupação por tanto tempo, você começa a pensar, talvez não esteja ninguém olhando por mim. Talvez eu esteja sozinho realmente. Provação, irmãos, é sofrimento profundo. Sofrimento intenso, dor, muitas vezes desespero. É quando nós não vemos luz no fim do túnel, quando nós somos apertados, e o pastor usa também essa expressão, quando nós somos colocados no cadinho, esmagados, como se alguém estivesse nos torcendo, a fim de que saia algo, como um pano encharcado. Nós nos sentimos assim muitas vezes nessa vida aqui debaixo do sol. Nós passamos por diversas provações na área profissional, na família, na igreja, no nosso relacionamento com o cônjuge, na criação dos nossos filhos, naqueles que têm filhos mais velhos também passam por isso. Nós não precisamos de definições formais do que significa provação, porque você e eu, nós sabemos o que é isso na pele. Você já passou por diversas dificuldades. Você está passando por dificuldades hoje, coisas que podem tirar o seu sono. Coisas que talvez não dependam de você, que não necessariamente te levam para o pecado, mas te fazem chorar, sofrer, perder as esperanças. E é o que essa igreja estava passando aqui também. Nós temos muitos exemplos disso na nossa vida. As provações para aquele povo naquela época eram perseguição religiosa e pobreza. Era basicamente isso. Eles estavam sendo perseguidos por terem se tornado cristãos, e por conta dessa perseguição, estavam passando uma miséria, estavam passando por pobreza. Não tinham comida, não tinham vestimenta muitas vezes, não tinham abrigo, e tinham que contar com a solidariedade de outros irmãos que estavam em tanta dificuldade quanto eles. Por isso eles sabiam que era a provação também na pele. E eu venho dizer aos irmãos aqui nessa manhã, uma notícia que não é muito boa, mas eu sei que vocês já sabem disso. É que provação não é uma questão de si, mas uma questão de quando. Cadê o Júlio? A gente que trabalha em cemitério fala isso o tempo inteiro, né? Não é se, é quando. Sofrimento não é se eu vou passar. Provação não é se vai me acometer, mas quando. Porque certamente nós sofreremos nessa vida. Porque certamente você vai ser apertado. Alguém vai te trair. Algum familiar vai mentir para você. Você vai estar insatisfeito no seu casamento muitas vezes, porque não é se você vai sofrer, é quando você sofrerá. Como você estará diante disso? Tiago não está dizendo, se vocês passarem por provações, ele diz assim, tende por motivo de grande alegria o fato de passarem por provações. Isso é um fato na vida de qualquer ser humano. Principalmente de nós, igreja, filhos de Deus. Nós passaremos por momentos de aperto e de provações. Provações são inevitáveis nessa vida debaixo do sol, como eu disse antes. Mas então, por que, se isso é tão ruim, tão amargo, por que isso tem que ser motivo de alegria para nós? Por que será que a gente considera ou deve considerar esses momentos de tristeza e choro como motivos de grande alegria?
Isso está no texto aqui, a gente pode olhar com mais calma, porque ele diz o seguinte: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Essa palavra prova aqui, irmãos, ela é uma palavra muito rara na Bíblia. Ela quase nunca aparece. Ela aparece uma vez no Novo Testamento, para falar nesse sentido de prova e aprovação mesmo, lá em 1 Pedro, a gente não vai olhar para lá agora. Mas eu acredito que quando Tiago está escrevendo, principalmente o capítulo 1, ele tem em mente o ensinamento de Jesus, e ele tem em mente Provérbios. Ele está olhando para Provérbios e está olhando para a situação da igreja. Ele está olhando os ensinamentos de Jesus e está olhando a situação das 12 tribos dispersas. Então, quando ele fala que a prova da fé produz perseverança, ele não está falando da aprovação em si. Ele está usando um termo que é usado em Provérbios, capítulo 27, e eu quero que você escute com atenção, você não precisa abrir, eu vou ler aqui para você o que está escrito. Provérbios 27, versículo 21. O crisol é para a prata, e o forno é para o ouro, mas o que prova o homem são os elogios que recebe. Essa é a versão NVI. Na versão Almeida, revista atualizada, fica um pouco mais claro o que a gente quer entender aqui. Como o crisol prova a prata, e o forno prova o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Assim como a prata é provada no fogo, assim como o ouro é provado no fogo, é provado, ele é submetido ali a muito calor, ele é purificado no ouro, ele é provado ali naquele fogo. Assim como o ouro é provado no fogo, o homem também é provado quando recebe muitos elogios. O homem também é testado quando ele recebe louvores. Essa palavra só aparece essa vez em toda a Bíblia. No Antigo Testamento, mais precisamente na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento. E é exatamente essa ideia que Tiago quer transmitir para aqueles irmãos ali e, com a graça de Deus, para nós hoje. Nós temos que ter as provações por motivo de grande alegria, porque Deus está nos purificando, porque Deus está produzindo em nós algo bom. E quando nós perdemos um emprego, quando nós perdemos um familiar, quando nós perdemos alguém da família, quando nós perdemos um amigo, nós na verdade estamos ganhando. Porque estamos ganhando algo que vale muito mais do que bens materiais ou a situação nessa vida. Nós estamos ganhando algo interior que é perseverança. Deus está colocando em nós algo que é dele. E alguns pensam, Deus está me torcendo, está me apertando para tirar o melhor de mim. Deixa eu te dar uma notícia, irmão, você não tem nada de bom. Se Deus te torcer muito, não vai sair nada de muito bom. Mas o que Ele está dizendo Ele está produzindo em nós, ou seja, é algo que vem de fora para dentro. Ele está colocando em nós algo novo, que é perseverança no caminho do Senhor. Por isso a gente olha para a provação com alegria. Alegria é o quê? Sair gargalhando, perdi um familiar, perdi um emprego. Nem todas as vezes a alegria e a felicidade vão colocar um sorriso no nosso rosto. Muitas vezes isso e dessa vez aqui precisamente um estado de espírito, irmãos. É o que o Antigo Testamento vai chamar de shalom, que é aquele estado de paz interior que nos dá uma alegria que não depende de circunstâncias. Lembre de Filipenses capítulo 4, que a paz de Deus, que excede o entendimento, que não depende de circunstâncias, guarde o coração de vocês. Então essa alegria aqui que nós temos que encarar as provações, muitas vezes vão vir em meio de lágrimas. Nós estaremos chorando no meio das provações, mas alegres, porque sabemos que Deus está colocando coisas boas em nós, nos dando perseverança para continuar caminhando. Por mais que perdamos alguma coisa nesse caminho, como o crisol prova a prata, como o fogo prova o ouro, nós somos provados pelas provações, nós somos depurados, nós somos testados, nós somos purificados no momento de provações, de lutas. A conclusão que eu chego com isso, irmãos, é que o sofrimento ele é inevitável, as provações são inevitáveis, mas perceba, outra frase que eu citei aqui na juventude há pouco tempo, a inevitabilidade do sofrimento não anula a intencionalidade de Deus. Os sofrimentos são inevitáveis, mas isso não anula a intencionalidade de Deus em nos provar para nos fazer perseverantes. Deus continua sendo intencional, inclusive nos momentos difíceis da vida,
Não é porque nós estamos sofrendo e tristes que Deus perdeu o controle. Pelo contrário, esse é o meio que Deus usa para nos fazer perseverantes no seu caminho. E uma vez aprovados na fé, nós recebemos perseverança para persistir rumo ao alvo, para continuar caminhando com Ele e para buscar o que Tiago vai falar aí, olhe para o versículo de novo, integridade e maturidade. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A perseverança ela não é um fim em si mesma. Ela não tem fim em si mesma. Ela é um meio. Deus nos dá a perseverança para que quando ela tiver a ação completa, nós teremos um coração íntegro e maduro. Aqui a tradução poderia ser perfeito também, né? A aprovação produz perseverança. E a perseverança, quando completa a sua ação em nós, ela produz em nós um caráter íntegro, uma integridade espiritual que Deus quer de todo filho, que Deus procura de todo cristão. Nós só conseguimos essa integridade espiritual se nós passamos no aperto, se nós somos testados pelo fogo. Nem provação e nem perseverança são fins em si mesmos, mas funcionam como meios para nós alcançarmos a integridade plena. Mas é difícil a gente ter essa perspectiva quando a gente está sofrendo. É muito difícil se alegrar com o sofrimento, mesmo que seja no interior, e você pode estar pensando isso agora. É muito bonitinho você falar isso do púlpito, né? Você nunca perdeu alguém importante, você nunca perdeu o emprego tendo filhos para criar, você nunca teve brigas com o seu cônjuge que te fizeram repensar a sua decisão de casamento um dia. Você nunca errou com seus filhos, ou seus filhos erraram contigo a ponto de você repensar se realmente vale a pena ter uma família. Então é fácil a gente ler textos aqui que falam de alegria em sofrimento, que falam que Deus está usando o sofrimento para o bem. Mas como na prática nós temos esse tipo de perspectiva? Como nós conseguimos de fato enxergar desse jeito que Deus enxerga? Porque não é fácil, irmãos. No meio de lágrimas, de sofrimento, de tristeza, nós conseguimos enxergar e lembrar que Deus está usando isso para o nosso bem, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito, e o propósito de Deus é nos fazer íntegros. É difícil lembrar disso, é difícil acreditar nisso na prática, mas é por isso que nós precisamos, irmãos, da sabedoria que vem do alto, e esse é o nosso segundo ponto. Sem a sabedoria de Deus, nós não vamos enxergar o que Deus está fazendo conosco. Se você usar a sua própria sabedoria, se você adotar a sua própria perspectiva, você vai olhar para os sofrimentos e não vai ver luz no fim do túnel, porque eles serão fins em si mesmos. Nós precisamos de uma revelação do alto, de uma perspectiva divina que está acima do sol, que olha para baixo e enxerga o tapete inteiro. Cadê os jovens aí? Do tapeceiro, né? Que consegue enxergar não só do avesso do tapete, mas enxerga que no fim das contas tudo se explica, tudo se encaixa. Se nós olharmos na nossa perspectiva debaixo do sol, com a nossa sabedoria, com a nossa cosmovisão, nós não vamos conseguir enxergar a luz no fim do túnel. Você não vai conseguir enxergar além das provações, das brigas, das divisões. Mas é por isso que Tiago fala assim: se você precisa de sabedoria, peça, que Deus lhe dará de bom grado. Vamos ler aí. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Se vocês pensarem, se a igreja pensar nessa manhã, o que significa sabedoria, vocês vão lembrar imediatamente do livro de Provérbios, em que a sabedoria ali é encarnada numa senhora, né? Ela se apresenta como uma senhora. E eu separei alguns textos aqui que Provérbios vai nos dar boas definições do que significa sabedoria. Você não precisa abrir. Provérbios 2, do 10 ao 19, diz o seguinte: pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso guardará, e o discernimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andar em caminhos de trevas. Tem prazer em fazer o mal e exultam a maldade dos perversos. Gente que anda em veredas tortuosas e no caminho se extraviam.
Ele também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. Ela se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Os que ela procuram jamais voltarão, nem tomarão a encontrar as suas veredas da vida. Sabedoria nos mostra o caminho a seguir. Qual é o caminho certo? Como eu me mantenho fiel às alianças que eu fiz, principalmente com o Senhor. Um outro versículo, Provérbios 3, 13 e 14. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata, e rende mais do que o ouro. Provérbios 8, 35, e quem está falando aqui em Provérbios 8 é a própria sabedoria. Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. A sabedoria falando. Sabedoria é, meus irmãos, saber o caminho que seguir. E aquele que encontra a sabedoria, encontrou a vida. A própria sabedoria está dizendo. Aquele que me encontra, encontra as veredas da vida. Sabe como viver nessa terra. Sabe discernir entre o bem e o mal. Não cai na conversa da mulher imoral, você pode aplicar ao homem imoral também. Não cai na conversa da imoralidade. Não se perverte dos seus caminhos, mas continua reto segundo a vontade de Deus. Essa é a sabedoria do alto. E se nós dizemos que Deus é o responsável pelas provações, se nós refletimos nos versículos anteriores, que Deus nos faz passar pelo aperto, para botar algo em nós bom, na verdade, ninguém melhor do que Deus, para nos dar o escape, para nos dar a solução, para nos dar a perspectiva para enxergar e encarar esses desafios. Se Deus é o responsável pelas provações, Ele é aquele que dá a resposta a essas provações, a sabedoria do alto. Por isso nós precisamos pedir. Deus, derrame sobre nós a tua sabedoria. Eu preciso enxergar como o Senhor enxerga a vida. Eu não posso enxergar a vida como qualquer outro enxerga. Por isso, meus irmãos, você não pode desanimar quando você for demitido do seu trabalho, ou quando você brigar com o seu cônjuge, ou quando ele te disser coisas para te ofender, porque aquele momento ali está sendo usado por Deus, e muitas vezes é difícil enxergar isso, está sendo usado por Deus para te dar perseverança. A sua fé está se tornando mais grossa, mais robusta, e a partir dessa fé mais robusta, você vai perseverar no caminho do Senhor, e o seu caráter vai estar cada vez mais alinhado com o de Cristo, e você vai se tornar mais íntegro, mais maduro na fé, e você só enxergará isso, se você tiver a sabedoria que vem do Senhor. Uma citação de Calvino sobre esse texto, eu queria compartilhar com os irmãos. Uma vez que vemos que o Senhor não exige de nós o que está acima da nossa força a conseguir, mas que Ele está pronto a nos ajudar, a prover se pedirmos, aprendamos, portanto, sempre que Ele ordenar qualquer coisa, a pedir a Ele o poder para realizar. O que Calvino está dizendo é, se nós sabemos que até os sofrimentos vêm da mão de Deus, e se nós sabemos que Deus não nos deixa sofrer mais do que vamos aguentar, nós temos que pedir a Ele soluções para os problemas. Nós temos que recorrer a Ele para nos dar sabedoria, para lidar com essas situações, porque Ele é o responsável do início ao fim, tanto da provação, quanto da solução. Nada mais lógico do que recorrer àquele que tem todo o poder em suas mãos. A maneira de passar por provações é com a sabedoria de Deus, é com a perspectiva de Deus que é superior às nossas, porque os seus pensamentos não são os nossos pensamentos, os seus pensamentos são mais altos do que os nossos. E ele termina o versículo dizendo, peça porém com fé sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento. Um pouco antes, versículo anterior, ele diz, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhes será concedida. Ele está falando sobre pedir sabedoria ao Senhor. E aqui ele começa a falar sobre petições, introduzindo já um novo assunto, dizendo, quando você pedir sabedoria a Deus, peça sem duvidar, mas peça ao Senhor que Ele dará livremente, de boa vontade. Tudo que você pedir a Deus, Ele vai te dar livremente, de boa vontade. E aí a gente vai ficar com uma pulga atrás da orelha, né? Nem tudo que eu peço a Deus é realizado. Nem todas as orações que a gente faz são cumpridas. Como assim Deus dará livremente aquilo que a gente pedir? Ou Deus dará livremente sempre sabedoria para lidar com essas situações?
Eu enxergo, irmãos, que essa é a transição que Tiago está fazendo de temas aqui. Ele está ecoando o ensinamento de Jesus lá em Mateus 7. Acho que o Rodrigo pregou há pouco tempo esse texto aqui. Mateus 7, do versículo 7 ao 11. E Jesus vai falar o seguinte: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. O que Tiago está dizendo é: se você pedir, você vai receber, porque Deus dá livremente aos seus filhos. Ele está ecoando o ensinamento de Jesus em Mateus 7. Mas a questão é que muitas vezes nós pedimos duvidando. Nós não cremos verdadeiramente no que pedimos. E esse é um problema para aqueles que pedem. E é por isso que o tema da petição vai começar a ser introduzido por Tiago aqui. Primeiro ponto: provações. Por que e como passamos por elas? Passamos porque Deus está nos moldando. Passamos com alegria porque sabemos que Deus está colocando em nós perseverança. E a perseverança, quando tem ação completa, ela nos dá um caráter de integridade espiritual. Mas para enxergar dessa forma, nós precisamos do S, de sabedoria, para conseguir enxergar da perspectiva de Deus, para conseguir olhar para um momento turbulento de choro, de lágrimas, de tristeza, de noite sem dormir, e conseguir enxergar que Deus está fazendo algo conosco, e algo bom. Mas essa sabedoria, ela não vem de uma hora para outra. Nós precisamos pedir por ela, e sobre pedir, e sobre orar, e sobre petições. Tiago vai ensinar para aquele povo: peçam a Deus sem duvidar. Quando vocês fizerem as suas orações, não duvidem que Deus é capaz de conceder o que vocês estão pedindo, que Deus é poderoso para dar o que vocês precisam. E no caso das provações, sabedoria, perspectiva. Se nós pedimos sabedoria ao Senhor, Ele vai dar, mas nós não podemos duvidar quando pedirmos. Jesus, em Mateus capítulo 21, vai falar que a fé pode mover montanhas. Que a nossa fé e a nossa petição com fé, ela pode falar para o monte: se mova para aquele lugar, e ele vai se mover. Mateus capítulo 21, versículo 21 e 22. Jesus vai ensinar para o povo que petições com fé podem fazer coisas maravilhosas e extraordinárias. Então Tiago está ecoando mais uma vez, não só provérbios, mas os ensinos de Jesus. Jesus falou que quem pedir recebe. Jesus falou que a petição com fé pode fazer coisas maravilhosas. E Tiago vai nos ensinar: Deus dará livremente o que vocês pedirem. No caso aqui, a sabedoria. Mas peçam sem duvidar, porque quem duvida é como onda que é levada pelo vento. E eu pergunto para os irmãos aqui nessa manhã, com toda a sinceridade do mundo, porque eu também tenho a minha vida, irmãos, e vocês têm a de vocês: é possível orar sem duvidar? É possível pedir a Deus coisas difíceis e não ter questionamentos, e não ter incredulidades, reservas de dúvidas? Muitas vezes a gente não busca santidade, e eu já conversei com muitos que são assim, porque a gente entende santidade como algo muito distante, quase que inalcançável. Aquele povo da igreja, eles são muito santos para mim, eu não vou para a igreja. Que é um entendimento totalmente errado do que diz o texto bíblico e do que é a nossa realidade aqui, né? Mas quando nós oramos, será que é possível fazer o que Tiago está nos encorajando a fazer aqui? Peça, mas peça sem duvidar. Será que isso é possível? Essa palavra sem duvidar aqui, irmãos, duvidar principalmente, ela é usada também em outro texto da Bíblia. E esse eu queria que vocês abrissem comigo. Romanos capítulo 4, a partir do versículo 18. Paulo vai usar o mesmo termo que Tiago usou aqui, para falar sobre a fé de Abraão. Romanos 4, a partir do versículo 18. Acompanhe aí comigo com atenção. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu,
tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, recebeu que seu corpo já estava sem vitalidade, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, olha a palavra aí, mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Versículo 21, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. A mesma palavra que Tiago usou lá de duvidar. Peçam sem duvidar, pois quem duvida é inconstante. Paulo vai usar aqui em Romanos capítulo 4. Abraão não duvidou da promessa do Senhor. Mesmo ele já sendo velho, mesmo sua esposa já sendo idosa, ele não duvidou. Ele confiou na promessa de Deus, sem duvidar. E a sua fé foi lhe imputada por justiça. Mas vocês lembram do texto de Gênesis 17? Quando Deus diz a promessa a Abraão. Irmãos, eu vou ler para vocês o que está escrito em Gênesis 17, do 15 ao 18, e eu peço a atenção dos irmãos, porque algo parece não combinar com o que Paulo está dizendo aqui. Em Gênesis 17, Deus vai dizer: disse também Deus a Abraão, de agora em diante sua mulher não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e dela procederão nações e reis dos povos. Prestem atenção, irmãos. Abraão prostrou-se, o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Irmãos, Abraão não só duvidou, ele riu. Abraão riu. Deus falou que ele teria uma descendência através de Sara, a partir de Sara, e a resposta do patriarca Abraão foi colocar o rosto em terra e rir. E Paulo está dizendo que Abraão não duvidou, e que a sua fé lhe foi imputada por justiça, e que ele é um exemplo de perseverança e fé, de petições sem duvidar, mas ele riu. Em outro momento Sara vai rir também, porque ela tinha 90 anos, e como ela seria mãe de uma geração inteira, e como ela daria à luz com Abraão com 100 anos e ela com 90. Vamos tentar linkar tudo que a gente viu aqui? Tiago fala assim, peçam sem duvidar. Quem duvida é inconstante. Paulo vai falar assim, Abraão pediu sem duvidar. Abraão creu e não duvidou da promessa de Deus. E por isso, a promessa foi cumprida. Mas nós lemos lá em Gênesis 17, que Abraão riu. Que Abraão duvidou e foi muito do que Deus disse a ele que faria através da sua família. O que nos leva a crer, irmãos, que a Bíblia não está falando, e nem Paulo, nem Tiago, o ponto deles não é os momentos que nós temos de oração, em que nós questionamos ou duvidamos por um certo momento. Os momentos da vida que a gente treme um pouco, e questiona se realmente Deus fará aquilo, e questiona se realmente é possível esse membro da nossa família se converter. Tiago e Paulo não estão falando de momentos de oração em que a gente fraqueja muitas vezes, porque eles sabem do que nós somos feitos, porque eles, inspirados pelo Espírito, sabem que nós duvidamos sim, que nós fraquejamos muitas vezes, que nós oramos achando que muitas vezes aquilo não vai se cumprir. Mas qual é o ponto de Paulo? Mas qual é o ponto de Tiago? O ponto é, irmãos, que Abraão viveu uma vida de integridade espiritual. Que Abraão, com as palavras, podia duvidar, mas que o recorte da sua história e da sua vida mostra confiança no Senhor, confiança inabalável em Deus, e é isso que importa para o Senhor, e é isso que Deus quer de nós, uma vida constante e íntegra diante dEle, confiando no que Ele diz, vivendo segundo a sua promessa, mesmo que em alguns momentos nós duvidemos. Pedir sem duvidar é viver uma vida de fé no Senhor, é viver uma vida confiando que Deus é quem Ele diz ser, que Ele fará o que Ele diz que fará, e não é questionar num momento de oração ou outro, num momento de fraqueza ou outro, porque nós somos carne, irmãos, porque nós vamos passar por momentos de angústias, por momentos de fraquezas e de dúvidas,
Mas por mais que Abraão tenha rido da promessa, ele temeu ao Senhor, ele obedeceu a Deus, e isso lhe foi imputado em justiça. E ele foi considerado justo porque creu, não porque riu, mas porque creu no Senhor, porque viveu como crente. O ponto de Paulo não é que Abraão nunca alimentou qualquer dúvida sobre a promessa, mas que Abraão, ao longo de muitos anos, demonstrou constância e consistência em sua fé. Esse também é o ponto de Tiago. Não duvidar significa uma fé no Senhor, que fazemos as nossas petições com integridade espiritual. Isso é o que significa pedir sem duvidar. Então, se você pede, mas tem questionamentos, mas tem ressalvas, saiba que o que vale para Deus é como você vive diante disso. Porque a boca fala muitas vezes o que o nosso coração está cheio, e nós estamos cheios de incertezas, mas Deus coloca em nós perseverança, para que uma vez completa nos gere em nós integridade espiritual, para que continuemos caminhando com Ele, crendo que Ele fará o que Ele disse que faria, crendo que Ele salvará o nosso familiar perdido, crendo que Ele irá restaurar o nosso casamento. Isso é não duvidar. Isso é não ser inconstante, mas constante. Não são palavras ao vento, irmãos, mas é uma vida inteira servindo ao Senhor com consistência, com constância. Para concluir, Tiago vai falar aqui: pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. A imagem da onda aqui não é uma onda que bate ali na areia, mas é uma onda num alto mar, que é levada pelo vento. Ela não tem a mesma textura, ela não tem a mesma forma, a mesma direção, ela é inconstante, não dá para saber para onde ela vai, nem de onde ela vem. Ela tem texturas diferentes, formas, tamanhos, movimentos. Aquele que vive duvidando, aquele que diz que é da fé, mas pede querendo a própria sabedoria, pede sabedoria de Deus, mas tenta enxergar da própria perspectiva, está com o pensamento dividido, é inconstante como as ondas do mar, agitada para um lado e para o outro pelo vento. Os paralelismos aqui em Tiago são sabedoria do alto e sabedoria de baixo, sabedoria da carne e sabedoria divina. Se você pede sabedoria divina, peça sem duvidar, viva por essa sabedoria, viva pelo Deus dessa sabedoria, porque se você pede ela e vive por conta própria, e vive pelos próprios meios, você é como uma onda, que não sabe para onde vai nem para onde vem, que não sabe o que está acontecendo na sua vida e nem por que você está vivo, que não sabe por que você está casado, que não sabe por que você trabalha onde trabalha. Nada tem sentido, nada tem um propósito maior e final. Só vive perseverante aqueles que têm um propósito definido, porque perseverança é isso, é trilhar um caminho rumo a um alvo. E no mundo as pessoas não têm alvo, então elas não podem ser perseverantes, porque não há nada a perseverar. Só pode perseverar aqueles que têm um objetivo definido, e nós temos um objetivo. Tiago está nos apresentando esse objetivo nessa manhã: integridade espiritual, consistência na fé, maturidade na fé. Meu convite aos irmãos nessa manhã é para que se lembrem que provação não é uma questão de si, mas quando. E quando elas chegarem, lembre-se que Deus está no meio, que Ele não nos abandonou, mas Ele está te apertando para te dar perseverança. Você só vai enxergar isso com sabedoria vinda do alto, que vai te fazer discernir o caminho certo e o errado, que vai te fazer passar por aquela provação sabendo que ela é obra do Senhor para te fazer melhor. E só tem sabedoria aqueles que pedem sem duvidar. Por isso, nas suas orações e na sua vida,
Creia que Deus é capaz de fazer aquilo que você precisa para a situação atual. Provação, sabedoria, petição. Vamos orar, irmãos? Feche os seus olhos.